Para a nossa segunda ministração, nós vamos ler dois textos. O primeiro, João capítulo 15, versos 4 e 5, que diz: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós, se não permanecerdes em mim. Agora o Salmo 119, verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na jornada do tabernáculo, depois que o sacerdote passava pelo altar de holocausto, que representa a justificação, e pela pia de bronze, que representa a santificação contínua, que foi que nós estudamos na semana passada, o sacerdote entrava no santo lugar. E esse ambiente ele vai representar aqui para nós um nível mais profundo de relacionamento com Deus. O santo lugar ele era inacessível ao povo comum. Somente os sacerdotes podiam entrar diariamente para ministrar diante de Deus. Poderoso demais. Dentro do santo lugar haviam 3 móveis. Só que nessa ministração nós vamos estudar 2 deles. A mesa dos pães da presença, que ensina o sustento de Deus para o seu povo, e o candelabro de ouro, que revela para nós como o Espírito Santo que nos ilumina e nos dirige os passos. Baseado nisso, nós vamos estudar aqui 5 pontos, vamos colocar assim, 5 lições. A primeira lição, nós vamos falar sobre a mesa. A mesa dos pães, ela ensina que a nossa comunhão com Cristo ela deve ser diária. Jesus, no capítulo 6 de João, verso 35, ele diz: Eu sou o pão da vida. Sobre a mesa, lá no tabernáculo, a mesa dos pães, haviam 12 pães, e aqueles pães representavam as 12 tribos de Israel que viviam continuamente diante da presença de Deus. Aqueles pães eles eram substituídos semanalmente e eles demonstravam ali que o alimento espiritual nunca poderia faltar. E o que isso significa para nós? Jesus não é apenas aquele que salvou a nossa vida e apagou aquilo que o nosso passado tinha. Jesus é aquele que sustenta a nossa vida hoje. Assim como o corpo necessita de alimento todos os dias, a nossa alma precisa ser alimentada espiritualmente. Infelizmente, tem crente que alimenta o corpo 3 vezes por dia, mas alimenta o espírito somente no domingo. E qual é o resultado? A vida espiritual fraca. Sabe por quê? O pão ele representa muito mais do que um alimento. O pão, ele representa a comunhão constante. Quando nós vemos que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, o pão, ele também representa a dependência de Cristo. O pão, ele representa a intimidade diária. O pão, ele representa um relacionamento vivo. Olha, se você está compreendendo, vai fazer sentido para você a frase que diz o seguinte: a maturidade espiritual ela não vai acontecer por causa do tempo de igreja, mas ela vai acontecer por causa do tempo na presença de Deus. E eu tenho uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você passou tempo com Deus sem estar preparando uma mensagem, sem estar estudando para a célula, sem estar resolvendo problemas? Qual foi a última vez que você passou apenas para contemplar a presença dele? Para dizer que você o ama, sem ter que pedir nada? Você sabe que tem uma diferença muito grande entre estudar sobre Deus e estar com Deus. O estudar sobre Deus precisa ser originado de estar com Ele. Segunda lição é sobre o pão. O pão fresco lá na mesa dos pães, ele representa, ele ensina que nós não podemos viver apenas de experiências do passado.
Os 12 pães eram trocados regularmente. O pão nunca permanecia velho. Será que você está conseguindo compreender? Isso aqui revela um detalhe importante para nós aqui. Deus sempre vai oferecer um alimento novo para o seu povo. E qual é o problema da nossa geração? Os crentes só querem viver das experiências que viveram no passado. Falam da conversão, falam do congresso, falam daquele culto marcante. Inclusive, nós tivemos um culto muito top nesse domingo, que foi uma coisa louca. Só que o problema do pessoal que só fala de conversão, só fala de congresso, ou vive daquilo que aconteceu no culto, é que normalmente são as pessoas que não têm vida devocional. Deus não deseja que a gente viva só de lembranças espirituais. Deus deseja que nós vivamos um relacionamento com Ele. E é por isso que Jeremias declara: as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. E por que eu estou falando isso? Porque o mesmo princípio se aplica para a comunhão com Deus. A comunhão com Cristo tem que ser renovada todos os dias. Todos os dias Deus deseja falar conosco. Vou falar 3 frases que você já conhece, tá? Você já conhece. A Bíblia aberta, sem relacionamento, ela é apenas um livro. A oração sem propósito de intimidade, primeiro que ela só vai acontecer quando se enfrenta problemas, e ela só vira um ritual. Como que é a nossa comunhão? A nossa comunhão com Deus, ela é diária ou ela é eventual? Hein? Porque quem vive apenas do pão velho vai perder as forças. Quem vive apenas das experiências do passado não vai ter condições de enfrentar os desafios do futuro. Terceira lição para nós aqui. E agora nós vamos falar do candelabro. O candelabro era aquela outra peça que ficava do lado esquerdo de quem entrava. Feito de ouro maciço. O candelabro tinha 7 lâmpadas. E ele traz um ensinamento muito louco. Primeiro que o tabernáculo e a sua luz representam o Espírito Santo. E se ele representa o Espírito Santo, nós aprendemos que não existe direção na vida do crente sem o Espírito Santo. O lugar santo, lá dentro da tenda, ele não possuía janelas. Então era um escuro total. Toda a iluminação do tabernáculo vinha exclusivamente do tabernáculo. Aqui nós temos um ponto para a gente pensar. Deus estava ensinando para nós aqui que a luz natural ela não é suficiente. O sacerdote ele dependia completamente daquela luz para exercer o seu ministério. E da mesma forma, o crente não pode depender apenas da lógica, não pode depender apenas da experiência, não pode depender apenas da inteligência humana. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, ele diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não dá para nós seguirmos a nossa vida sem consultar o Espírito Santo. O Espírito Santo é responsável por trazer a clareza das Escrituras para nós. E quando ele traz clareza das Escrituras para nós, ele faz com que as nossas decisões sejam direcionadas por Deus. Quando as nossas decisões, o nosso comportamento é conduzido por Deus, nós não temos pecado escondido. E quando isso acontece, nós conseguimos cumprir a vontade de Deus. Nós conseguimos descobrir o propósito para a nossa vida. Uma pessoa pode possuir muito conhecimento bíblico e ainda assim viver sem direção espiritual. É o que acontece por aí. É gente cheia de conhecimento, mas não tem a iluminação do Espírito Santo. Sabe o que isso vira? Religiosidade. Agora, um conhecimento iluminado pelo Espírito Santo, ele produz transformação.
Por que é que às vezes você ainda acha que a célula é cansativa e que você faz um grande sacrifício para sair da sua casa e ir lá na casa de alguém para ouvir da palavra de Deus? Eu vou dizer para você, é falta de comunhão com Deus. É falta de presença do Espírito Santo. Quarto ensinamento. O candelabro, ele nos ensina a ser luz em um mundo escuro. Mateus capítulo 5, verso 14, palavras de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando você aceitou a Jesus, você sai das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Amém ou não? Só que nós não recebemos essa luz apenas para enxergar. Nós recebemos essa luz para iluminar os outros. Uma vela acesa, ela não beneficia apenas a si mesmo. Ela beneficia a todos aqueles que estão ao seu redor. Está conseguindo compreender? Não? Então eu vou deixar um pouco mais específico. Você precisa do Espírito Santo para influenciar a sua família. Será que as pessoas da sua família são impactadas por aquilo que Deus fez com você? E dessa mesma forma, as pessoas que convivem com você no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, os ambientes sociais fora da igreja, essas pessoas elas estão tendo contato com o Espírito Santo através de você? Provavelmente, se elas estão tendo contato com o Espírito Santo através de você, é porque a comunhão que você tem com Deus, ela está dando certo e ela está sendo feita da maneira correta. Entenda só uma coisa, ninguém vai iluminar ninguém sem antes ter sido atingido por essa luz. Nós precisamos nas nossas células refletir a luz de Cristo, mas eu não vou refletir a luz de Cristo se eu não me encontrar com Ele diariamente. Quinta lição, e aqui eu já estou caminhando para o final. Vou falar dos dois agora. A mesa e o candelabro, elas nos ensinam o equilíbrio para uma vida cristã. Existe um detalhe interessante aqui para nós tratarmos. No santo lugar, a mesa dos pães ficava de um lado e o candelabro ficava de outro. Sabe o que isso quer dizer? Isso dá para nós uma ideia de equilíbrio espiritual. A mesa representa o alimento. Sem alimento não existe força e não há crescimento. E além disso, a mesa representa a comunhão. O candelabro, ele representa o direcionamento. Sem a direção do Espírito Santo, a gente consegue até crescer, mas na direção errada. E é por isso que nós vemos lá, tem bastante crente que quer conhecimento, mas não quer direção do Espírito Santo. Outros até dizem que são guiados pelo Espírito Santo, mas desprezam a palavra. Então eles não são guiados por coisa nenhuma. Deus não separa. Deus fala para você da importância de estar à mesa. O que é a mesa? É a terça-feira na célula. O que é a luz? É o direcionamento que se recebe. É a palavra que é ministrada todas as terças-feiras. E por quê? Eu sou alimentado por esse alimento que vem da célula para brilhar a luz de Cristo nos lugares onde eu convivo diariamente. No trabalho, na família, enfim. Nós precisamos compreender que da mesma forma com que não dá para iniciar uma vida cristã sem passar pelo altar de holocausto, que é o sacrifício, sem passar pela pia de bronze, que é a santificação contínua, não é o suficiente para a nossa vida cristã, nós precisamos dar continuidade. E aí depois que eu faço o meu sacrifício, depois que eu entro no meu processo de santificação contínua, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me alimentar do Senhor, eu vou me alimentar do pão da vida, eu vou me assentar à mesa e com Ele vou me relacionar. E sabe qual é a consequência de me relacionar com Cristo? A luz do Espírito Santo, que é representada pelo candelabro, vai brilhar sobre mim
e todos aqueles que estiverem próximos de mim serão tocados por essa luz. Eu quero terminar fazendo algumas perguntas. Nos dias de hoje, do que mais você tem se alimentado? Fala a verdade. Rede social? O dia inteiro subindo vídeo? As notícias? Não vejo problema, mas a gente só vive disso? Entretenimento? Tem muita gente que vai procurar igreja por causa de entretenimento. Não vejo problema nisso, mas saiba que o entretenimento ele é limitado. E quando o entretenimento ele substitui a palavra de Deus, quem o busca sempre vai estar vazio, sempre vai estar procurando algo melhor, algo diferente. Para eu finalizar de vez aqui, o santo lugar ele representa a vida diária do crente. Não é o nosso lugar de conversão. A conversão aconteceu lá no átrio, lá no altar de holocausto e na pia de bronze. O santo lugar ele representa a nossa comunhão diária com Deus. A mesa dos pães nos ensina que Cristo é o alimento indispensável para a vida. E o candelabro ele nos lembra que nós não fomos chamados para viver segundo a luz da nossa sabedoria, mas da iluminação do Espírito Santo.